A convocação de Lucas Zidane, filho do Zinedine Zidane, para a seleção da Argélia levanta um debate muito interessante que vai ser o tema de hoje do nosso futebol entre os grandes. Afinal de contas, o cara nasceu na França, ele nasceu em Marselha, igual o pai. Como é que ele vai disputar, eventualmente, uma Copa do Mundo por uma outra seleção? O que você pensa disso? Bruno Prado, para você normal, cada vez vai acontecer mais isso. O que você pensa dessa história do filho do Zidane disputando a Copa eventualmente pela Argélia? Isso tem sido bem natural nos últimos anos, porque tem a questão, no momento da Lei Bosman mudou muita coisa, né? Ficou os estrangeiros praticamente liberados na Europa, e então mais estrangeiros foram jogar no futebol europeu. E tem essa questão também da imigração, né, que é um debate muito grande no mundo, né? Na França é um tema, inclusive, muito complicado, né? Uma briga muito grande também na França, uma briga política muito forte. E tem muitos argelinos, marroquinos, né, que moram na França, que os filhos nasceram na França e são franceses, claro. Mas eles têm a descendência argelina, marroquina, da Tunísia. Então tem essa questão, hoje ela já está no futebol também, e a Argélia já jogou Copa com muitos jogadores nascidos na França, Marrocos também, até 2 exemplos de jogadores que são famosos, que não são franceses, são espanhóis, nasceram na Espanha, o Hakimi, do Paris Saint-Germain, e o Brahim Dias, do Real Madrid. Os 2 jogam pela seleção do Marrocos e nasceram na Espanha. Eu até tive a oportunidade, em 2017, de assistir um jogo do Real Madrid com o Tottenham pela Champions League. O lateral direito do Real Madrid era o Hakimi, que era um garoto da base, que nem era chamado de Hakimi, chamavam de Al-Sharaf, era um garoto desconhecido, era ele. Que depois ele usou o Hakimi e hoje é o principal lateral direito do mundo. E ele era um garoto da base do Real Madrid que estava jogando porque o Carvajal estava fora. E ele estava jogando e estava, inclusive, bem apavorado naquele jogo e a torcida pegando no pé dele. E ele não ficou no Real Madrid, ele ficou pouco tempo e foi embora. Aí depois jogou no Borussia Dortmund, na Inter de Milão, no Paris Saint-Germain e deslanchou. Ele é espanhol, ele é da base do Real Madrid e joga na seleção marroquina. O Brahim Dias fez essa opção, chegou a jogar na seleção de base da Espanha e depois optou por jogar por Marrocos. Então isso tem sido cada vez mais comum. E como tem jogador que nasceu na África e já jogou na seleção francesa. O Patrick Vieira é senegalês, o Marcel Desailly nasceu em Gana. E foram campeões do mundo pela França. Camavinga, né? Ele jogou, ele nasceu em Angola, embora não tenha nacionalidade angolana, porque ele estava num campo de refugiados, né? Então tem sido mais ou menos natural esse tipo de situação. Inclusive jogadores brasileiros, mas aí numa situação um pouco diferente, o jogador vai jogar lá e o filho acaba atuando por uma seleção de fora. O filho do Zizinho, que jogou aqui no São Paulo, jogou pela seleção do México. Zinha. Zinha, exatamente. E os filhos do Mazinho, né? Sim. Um deles. O Thiago jogou pela Espanha, né? O Thiago que hoje é auxiliar técnico no Barcelona. E ele nasceu na Itália, o Thiago. Né? O Thiago nasceu na Itália, quando o Mazinho jogava na Itália. Poderia optar pelo Brasil, que é a nacionalidade do pai. Poderia optar pela Espanha, ele foi novinho para a Espanha. Começou no Barcelona, então ele tinha também a nacionalidade espanhola. Ele optou por jogar pela Espanha. O irmão dele, Rafinha, chegou a jogar na seleção brasileira, né? Optou por jogar pelo Brasil. Poucos jogos, mas ele na seleção ele era do Brasil e o Thiago era da Espanha. Outros casos, os irmãos Williams, né? O Nico Williams, um dos principais jogadores da Espanha, os 2 jogam no Atlético Bilbao. O Nico joga na Espanha, o Iñaki Williams, irmão dele, joga por Gana. Os irmãos Boateng, até ali, não lembro se são pais diferentes ou mães diferentes, acho que eles nem eram tão próximos assim, mas são irmãos. O Jerome Boateng, o zagueiro, jogou pela Alemanha e o Kevin Prince Boateng por Gana. O Andrés Pereira não tinha uma opção de Ele é belga. Exato. Ele nasceu na Bélgica. Né? Sim, ele nasceu na Bélgica. Eu acho isso sensacional, eu acho legal, mas assim, nós estamos vivendo uma era não só de clubes multinacionais. Agora nós vamos ter também seleções, estamos tendo cada vez mais seleções multinacionais. Isso vai gerar equilíbrio no futebol? Já está gerando isso? Acho que já gera equilíbrio. Acho que o futebol de seleções é muito equilibrado. O futebol de clubes, ele tem uma elite muito clara, porque o futebol de clubes envolve o dinheiro. Aí tem os times mais ricos, então eles ganham mais, eles dominam o futebol mundial. Em seleções, eu acho que hoje o equilíbrio é muito maior do que já foi, porque tem os jogadores de seleções médias pequenas jogam nas mesmas ligas que outros jogadores, tem essa questão
da imigração. O filho do George Weah, liberiano, chegou a ser até presidente da República da Libéria, ele é jogador da seleção dos Estados Unidos. O Timothy Weah joga na seleção dos Estados Unidos. E ele não nasceu na Libéria, né? Não nasceu. Ele nasceu na Europa, provavelmente na França, onde o EA jogou muito tempo. Mas, enfim, isso significa também, e aí eu quero a tua opinião, muito importante. Aliás, aproveita, já que eu estou dando essa pausa, inscreva-se no nosso canal. É fundamental isso. É isso que está procurando. Vou ver onde nasceu o Timothy Weah, mas vamos falando aqui. Vamos lá. Isso significa que também pode aparecer... Ele nasceu nos Estados Unidos, né? Estados Unidos, né? É. Pode aparecer alguma seleção surpreendente ganhando uma Copa. Marrocos é a quarta colocada, por exemplo, atualmente. Um recente vice-campeonato da Croácia. Isso vai ficar mais natural e pode pintar um campeão diferente, mano? Eu acho que em algum momento pode acontecer. Se a gente olhar, já pintaram alguns campeões diferentes, que são países muito fortes em clubes, mas em seleções. A Espanha não tinha título mundial. Ela tem em 2010, é recente. E ganhou, ela tinha uma Eurocopa lá atrás, acho que nos anos 60. Ganhou 3 recentemente. Ela ganhou 3 euros e uma Copa do Mundo. Hoje a Espanha é uma potência de seleção. De clube sempre foi. Tinha um brasileiro na brincadeira, né? Marco Senna no título da Euro. E o Diego agora? O Diego Costa, ele participou também, ele jogou pela Espanha. O Marco Senna foi campeão da Eurocopa em 2008. Então, a Espanha hoje é uma potência de seleção. Ela era uma potência com o Real Madrid, com o Barcelona, nos clubes. Ela nunca tinha jogado uma final de Copa. Hoje ela entra em qualquer competição como favorita. A França até teve outras boas campanhas, com Platini, enfim, são 82, 86, mas ela ganha a sua primeira Copa em 98. E dali para frente, olha o que a França fez. Campeã em 98. 2002 foi mal. 2006, final, vice. 2010 foi mal. 2014, quartas. 2018, campeã. 2022, vice. Nas últimas 7 Copas, ela foi finalista em 4. O Laporte, que joga pela Espanha, nasceu na França. É um negócio sensacional. Isso é uma coisa para ser discutida. As seleções estão multinacionais. Você acha que vamos ter alguma seleção diferente? Alguma seleção? E você aceitaria um jogador que nasceu fora do Brasil vestindo a camisa da seleção brasileira? Porque eu acho que isso nunca aconteceu. Tem. Por causa do Andrés Pereira, né? Mas não ficou tão... porque ele é filho de brasileiro. Mas você toparia isso? O Brasil já teve vários jogadores atuando na Tunísia, né? Em várias seleções, no Japão. Portugal, vários. Pepe, Deco, Lee, Edson. O Deco estreou, foi uma loucura. Não queriam que estreasse, depois ele virou ídolo. Você toparia um jogador de outro país, que nasceu em outro país, não no caso do André, um cara estrangeiro mesmo? Por exemplo, vamos pensar... O goleiro do Flamengo, o Rossi, ele está tirando a nacionalidade brasileira. Eu ia falar. Argentina. Você acharia legal o Rossi jogando como goleiro da seleção? O D'Alessandro tem nacionalidade brasileira. Olha isso. O que você pensa disso? Você acha que é legal? Deixe o seu espaço e daqui a pouco nós vamos discutir, vamos fazer um tema desse aí também sobre estrangeiros que poderiam jogar aqui. Afinal de contas, jogar na seleção brasileira. Já quebramos o tabu, né? O nosso técnico é italiano. E um detalhe, a Itália ganhou uma Eurocopa em 2021 com 3 brasileiros no elenco. Jorginho, hoje do Flamengo, era um dos principais jogadores, Rafael Toloi, que agora voltou para o São Paulo, e o Emerson Palmieri, lateral esquerdo. Eram 3 brasileiros no elenco italiano campeão da Eurocopa. O que você pensa disso? O que você acha disso? Sua opinião é muito importante, hein? Compartilhe esse tema com seus amigos, escuta entre eles, mande também sugestão aqui pra gente, mas o mais importante, inscreva-se no canal, tá certo, Bruno? Inscreva-se no canal Futebol Entre os Grandes no YouTube, tem muito conteúdo de futebol e todo sábado uma conversa mais longa sobre um tema específico do futebol. Mas todo dia tem alguma coisinha aí pra você debater também. Um abraço, valeu!